Lembrando mais uma vez que o objetivo aqui não é tirar as pessoas das suas religiões, as pessoas que ainda sentem a necessidade de uma experiência religiosa, tá tudo bem, tá bom? Então, o intuito aqui é de pesquisa, é de estudo. Muito bem. Eu quero mostrar para vocês, agora, umas imagens que eu pedi aqui para a Janine soltar. Vamos ver se ela está me ouvindo. Vamos ver se ela consegue. Eu queria a primeira, aquela estela, uma estela dos amonitas que conta a história. E é possível ampliar? Acho que não, né? Não é possível ampliar. Tem problema? Não. A gente vai resolver tudo isso aqui. Essa estela, gente, conta uma história, e não, ela é escrita na língua dos fenícios, né? É escrita nessa linguagem dos fenícios, sírio-fenícia, ou chamado de cananeus. Esse povo é um povo cananeu, certo? E quando esse povo de Israel chegou lá, eles tomaram a terra dos cananeus, como eu sempre tenho falado aqui para vocês. E o que aconteceu? Esse povo, nessa situação, eles ficaram cativos do povo durante 40 anos. 40 anos. Essa estela, ela é uma estela chamada de estela de massa. Essa estela, ela foi escrita 900, século 9 antes de Cristo. Gente, isso é antes da construção, da narrativa da saída do povo da Babilônia, da construção do Novo Testamento. E não foi escrita, lembre, isso não tem nada a ver com o povo de Israel, mas tem uma narrativa interessante aí, porque esse povo ficou cativo do povo de Israel durante 40 anos, e nessa estela está escrito, porque o nosso Deus nos puniu pelo nosso mau comportamento, e nós ficamos cativos do povo de Israel durante 40 anos, e agora o nosso Deus nos liberta deles. E aí nós ficamos livres do cativeiro, de todo o pagar impostos e tudo mais que nós estávamos passando. Nós vencemos esse povo de Israel, cujo Deus é Yud-He, Vav-He. Então, em 900 antes de Cristo, esse Yahvé, ou Yahvé, ou Jeová, ele já estava presente na vida do povo hebreu, do povo de Israel, do povo judeu, lembra? Já estava ali presente. Então, aqueles povos, eles já tinham conhecimento desse Yahvé. Tanto que há encontros arqueológicos que eles colocam o Yahvé do lado de Ácera, como eu já falei aqui. Então, El perde a Ácera e Javé acaba sendo o esposo da Ácera. Então, esse Javé, ele acaba fazendo parte de uma elite. O povão de Israel, ou o povão também de Judá, eles tinham o El e a Ácera como deuses. Sempre foi. Mas esse Javé, ele foi adentrando, ele foi chegando. Ele veio, né, tomando parte ali, né, do mundo do povo de Israel. E alguns acreditam que ele veio de lá mesmo, do meio dos árabes. Esse é um dos indícios mais fortes. O próximo slide, vamos ver qual que vem. Muito bem. Esse que está grifadinho aí de amarelo é o que está escrito lá na estela, né, o nome de Javé. Lembra que eu falei para vocês na live passada, da primeira letra, que parece ali o chifre do boi, né, que é o Y. Então, é o YHWH, Yud-He, Vav-He. Então, é um dos encontros arqueológicos mais antigos.
Tem também outros, sabe, do século VII, né, do século VIII, mas esse é o mais antigo. Muito bem, próximo. Muito bem. Então esse é um salto aí na história, né? A gente vai falar aí do Marcião de Sinop. Esse Marcião de Sinop, isso é uma tela, né, que lembra esse essa pessoa, né, ilustre, vamos dizer assim, que foi perseguido depois, né, como um herege, mas foi um cara que começou então a pensar de uma forma diferente. E ele foi o primeiro a construir um cano, esse Marcião de Sinop. E os seus seguidores, né, e a sua, vamos dizer assim, religião, né, acabou sendo conhecida como marcionismo. E o que eles entendiam? Eles entendiam que esse Deus do Antigo Testamento não tinha nada a ver com o Deus do Novo Testamento. E ele montou um cânon onde só tinha o Evangelho de Lucas e as cartas paulinas, porque ele entendia que Paulo era o único que estava realmente de acordo com os propósitos de Jesus. E pelas nossas pesquisas de hoje, nós sabemos que Paulo não tinha nada a ver com os propósitos de Jesus, né? Ele não estava ensinando nada que estava ligado ali. Mas essa era a ideia do Marcião. E o que aconteceu? Uma coisa ele acertou, que o Deus lá do Antigo Testamento não tinha nada a ver com o Deus do Novo Testamento. O Deus apresentado por Jesus era outra. Ele passou a acreditar ainda mais, né, que esse Deus lá do Antigo Testamento, na verdade, não era o Deus, mas ele estava realmente ligado a esse plano material. E tudo que está ligado a esse plano material é algo negativo. Ele entendia que esse mundo material aqui era uma coisa negativa, criado por um ser inferior. E esses também alguns aspectos de base das gnoses. E nós vamos falar disso aos pouquinhos, né? Mas eu vou separar uma live específica só para falar, né, sobre o gnosticismo. Aqui no meu canal eu tenho uma live que eu falo sobre as heresias que mais perseguiram a igreja, e eu falo rapidamente sobre as gnoses. Por quê? Por que a igreja começou a se estruturar com relação a cânon, Bíblia? Foi exatamente por causa dessa pessoa. Porque eu imagino que se não houvesse até mesmo o Marcião, nós não teríamos um cânon hoje como nós temos. Porque a igreja se apressou de montar um cânon, de juntar essa patrística, né, de montar um cânon, e eles entenderam como oficial, como verdadeiro. E eles, ao mesmo tempo, começaram a construir o que é chamado de economia da salvação, ou história da salvação. Eles juntam esse Deus, Yahvé, lá do Antigo Testamento, que manda matar, que manda destruir e tal, com o Deus apresentado por Jesus. Que lá no passado ele precisava ser assim, porque o povo era cabeça dura, então ele tinha que ser mais duro. Mas agora, na pessoa de Jesus, ele fica um Deus amoroso, então é o mesmo Deus. Mas como que pode ser onisciente e assim? Onipotente e assim? Com questões tão humanas, tão complexas. E ele começou a estruturar que esse Deus, ele era, na verdade, um ser inferior. Esse Yahvé era um ser negativo. Então foi ele o primeiro. Então algumas pessoas me chamaram essa semana, Cássio, eu ouvi falar, um cara apareceu aí na internet dizendo que o próprio Lúcifer, né, o Demiurgo e Yahvé é a mesma pessoa. O que quer dizer isso? Gente, isso, as gnoses, ela teve várias vertentes. Então esse é um dos pensadores do pensamento gnóstico, mas houveram muitos outros. Então não dá para colocar na pessoa, né, do Marcião como sendo o fundador da gnose. Ele é um dos pensadores aí do campo do pensamento gnóstico. Mas quando a gente olha para as gnoses, entende-se assim,
que o Deus Supremo, o Deus Criador mesmo, ele é pura luz, é pura energia e é inacessível. E ele criou vários espíritos evoluídos, vamos dizer assim, que ele chamou de eons. E dentre esses espíritos evoluídos, tem a Sofia, que é a divina sabedoria, a sabedoria. E a Sofia, num processo ali de criação, sem autorização desse Deus Todo-Poderoso, ela criou esse demiurgo, que esse Marcião entendia ser o Yahvé. Esse demiurgo, ele constrói o planeta Terra, o mundo material, que é imperfeito. Esse é o pensamento gnóstico, tá bom, gente? Só para vocês. E o que acontece? Os espíritos que são evoluídos, eles acabam ficando presos nesse corpo imperfeito, esse corpo físico, que é a imperfeição aqui, o sistema Terra. Então, o anseio do ser humano é libertar-se desse corpo físico e sim evoluir. Então, por isso que vocês vão escutar alguns na internet dizendo que o Demiurgo, ou Samael, ou Lúcifer, ou Yahvé, é tudo farinha do mesmo saco. Porque esse pensamento é um pensamento muito antigo que nasceu nas gnoses lá no século I, século II, depois de Cristo. Certo? E vocês encontram bastante coisa na internet a respeito disso. Acho que vale a pena vocês pesquisarem, mas eu vou preparar uma palestra, uma live, só para falar disso. Tem um livro chamado Piste Sofia, que conta bem essa história, né? Das gnoses e toda essa cosmogonia gnóstica. É interessante, gente, a gente pensar que existem muitos mitos de criação. E esse Piste Sofia é uma narrativa diferente do livro do Gênesis, mas com alguns elementos que fazem parte. Assim como o livro do Enoque, que eu fiz uma live há pouco tempo no canal da TV CH, né, que traz também alguns elementos, né, desse Gênesis. Tem alguma coisa também, porque como ele foi escrito durante muito tempo, né, o livro de Enoque tem alguns elementos que faz parte da gnose também, do pensamento gnóstico. Né, quando ele fala de Samael, sabe? É interessante saber disso. Muito bem. Seguindo em frente, só para vocês pegarem bem esse gancho, porque a ideia é não só falar do livro de Gênesis, mas a origem, né, ou o surgimento desse Javé. Eu quero pedir para a Janine colocar outra foto aí, vamos ver que vem. E são os nomes de Deus, né? Vocês encontram isso com facilidade. Gente, e eu quero lembrar a vocês que século II antes de Cristo, antes da Era Comum, os gregos eles dominaram o povo hebreu. E eles traduziram a Bíblia hebraica para o grego. E essa tradução é chamada de tradução dos 70, ou tradução dos 72. Eles dizem que foram 72 escribas que fizeram. Ela é chamada também de Septuaginta. Quando eles traduziram a Bíblia hebraica para o grego, aonde aparecia Deus, eles colocaram, lá embaixo está o Theos. O primeiro de baixo para cima, da esquerda para a direita. Theos. Senhor, eles colocaram como Kyrios. Então, muitas vezes vocês vão ver, né, tanto Theos como Kyrios se referindo a Jesus. Vocês vão ver ali do ladinho ali, Jesus. El Elyon, El Roim, ou El Shaddai, nós vamos ver todos esses nomes de Deus que tem a ver com o Senhor, Elohim. O Senhor também em hebraico, Adonai, para não se falar o nome de Deus, então eles chamavam também de Adonai. Mas lá em cima, vocês vão ver, da esquerda para a direita, o segundo, o YHWH, o hebraico Yud-He, Vav-He. E depois, Yahweh, Javé, ou Jeová. São variantes do mesmo nome, do mesmo tetragrama sagrado, as 4 letras chamadas de sagrado.
São as variantes desse nome. Muito bem. Só para vocês conectarem isso e entender um pouquinho dessa miscelânea, vamos dizer assim, né? O nome de Deus, o que acontece, e entender também, né? Que no hebraico só tem consoantes também. O hebraico também só tem consoantes. 22, igualzinho, do mesmo jeito, né? Da escrita dos fenícios ou cananeus. Eles copiaram. Lembrando que essa estela que nós vimos são os cananeus escrevendo. Então, no século 9 a.C., eles já estavam bem estruturados na escrita, enquanto o povo hebreu estava ali ainda se estruturando. Eles usam o mesmo alfabeto, né? E eles vão estruturar o hebraico a partir daí. Então, enquanto os cananeus já tinham bem estruturados, né, bem estruturado, né, a sua escrita, os hebreus ou israelitas estavam ali estruturando ainda. Certo? Tem mais uma fotinho aí para a gente ver? Deve ter. Ah, muito bem. Então aí vocês vão ver, estão vendo aí o hebraico do lado esquerdo, né? E o seu correspondente do lado direito, português, Adonai, Elohim. Gente, como não havia vogal, não sabe onde que é o A, onde é que é o I, não sabe bem, certo? Não se sabe bem. Isso ficou desse jeito até o século VI antes de Cristo. No século VI antes de Cristo, os escribas judeus, século VI até o século X, então a gente está falando da idade, vamos falar da idade antiga, indo para a idade média, né? Então aí nessa idade antiga, eles começam a se estruturar, explicando exatamente, né, onde é A, onde é E, o I, o O, e assim por diante. Só que muitos acreditam que isso acabou surgindo mais problemas, né? Então, recapitulando, eu falei para você do livro da Pista Sofia, que fala sobre essa história, né, dos eons, a história de Sofia, o demiurgo e tal. Vocês vão ver que a gnose está muito em evidência na internet. Então, as pessoas que me perguntaram sobre isso, vocês vão encontrar essas fontes aí. Tem muitas pessoas que fazem muitas misturas e a gente fica meio preocupado com tudo isso, porque acaba virando uma salada só, né? Mas tem coisas interessantes que os gnósticos escreveram, e tem a biblioteca de Nag Hammadi, e esses livros foram encontrados em 1945, eu já falei algumas vezes sobre esses pergaminhos, né? Esses papiros, todos encontrados, e era uma escrita chamada copta, que é uma mescla do egípcio com o grego, e ele tem ali o Evangelho de Tomé, o Evangelho de Filipe e o Evangelho da Verdade, que tem toda uma estrutura gnóstica, pensamento gnóstico, porque existiram alguns cristãos também que abraçaram o pensamento gnóstico. E passaram ali, então, os ensinamentos. Tem o Evangelho de Madalena. Passaram ali os ensinamentos de Jesus com a visão deles. Com a visão, é um cristianismo primitivo, com uma visão bem gnóstica. É interessante vocês pesquisarem sobre esses documentos. A Biblioteca de Nag Hammadi, vocês encontram com facilidade no Google, né? Também muitos palestrantes, né, no YouTube falando sobre isso. Mas esses escribas, gente, judeus, eles chamavam-se massaretas ou massareticos. Eles fizeram o seguinte: eles começaram então a colocar sinais, eles começaram a colocar sinais ali naquelas consoantes para ter realmente como se fossem vogais, para saber exatamente quando era A, quando era E, quando era I. Só que alguns acreditam que eles manipularam tudo isso. Tem alguns historiadores que acreditam que eles mais atrapalharam, né, do que ajudaram. Então, esses maçoretas, né, ou maçoreticos, alguns chamam eles também de maçoréticos, eles foram tentando explicar, né, numa linguagem mais inteligível para os europeus e tudo mais, o que estava ali presente na Bíblia hebraica. Então, isso é depois da Septuaginta, depois dessa tradução
para o grego da Bíblia. Então vocês vão ver que até mesmo eles não conseguiram trazer uma tradução do nome de Deus que fosse realmente convincente. Até hoje é um grande segredo o nome de Deus. Ou desse Deus, né? Que se apresenta ali para Moisés no Monte Sinai. Agora, essa aqui é a questão. Será que foi Yahvé mesmo que se apresentou para Moisés? Alguns dizem que o personagem Moisés nem existiu. Os mais céticos, né? Dizem que não. Nem Moisés, nem Abraão, tudo isso é folclore. Nem Isaac, nem Jacó. Se vocês forem procurar a academia, os historiadores, os teólogos, eles vão dizer que não, tudo isso aí é balela. Não é verdade. Mas será que eles não existiram? Será que é tudo mito mesmo? Será que por detrás do mito não tem a verdade? Eu prefiro acreditar que eles foram enfeitando o pavão, tá? Eles foram enfeitando, foram pegando histórias ali dos povos vizinhos. Esse é o meu pensamento, não estou dizendo que é a verdade, tá, gente? Eles foram pegando os pensamentos ali, as histórias dos povos vizinhos e foram incrementando a sua história. Foram dando aquele jeitinho assim para a história e ficando bem bonita, bem legal.